Olá, tudo bem? Meu nome é Gidalti. Você, se não me conhece ainda, eu sou professor universitário, também sou palestrante e tenho desenvolvido pesquisas ao longo da minha vida na área das ciências da religião e também das ciências da educação, da sociologia, e nós tentamos fazer a interface, um diálogo muito fecundo entre essas áreas do conhecimento. E eu tenho hoje uma indagação, um questionamento a fazer. Algo tem me incomodado muito. Eu cresci num lar cristão, assim, meu pai pastor e minha mãe também missionária, pastora, e eu cresci tendo uma educação em termos assim morais, em termos cristãos, uma educação conservadora. E eu valorizo muito essa educação. Mas eu me lembro que mesmo na época, na década de 80 ali, quando os meus pais trabalhavam com uma educação bíblica, teológica, dentro de casa, mais conservadora, mas havia uma sensibilidade para as questões sociais. Havia uma sensibilidade para as necessidades do pobre. E era muito forte isso. Nossa comunidade, nossa igreja tinha projetos sociais. E era uma igreja que pregava o evangelho nesse modelo mais clássico, assim, de pregação, de conversão a Jesus Cristo, e uma série de elementos doutrinários que são importantes para a nossa fé, que eu não abro mão. Mas uma coisa tem me espantado. Dos últimos anos para cá, eu tenho percebido uma dificuldade muito grande de determinados segmentos evangélicos e cristãos como um todo, de entenderem o Evangelho de uma forma mais plena. Comecem a restringir a salvação, a pregação do Evangelho a alguns elementos. Né? Ou prega só a prosperidade, ou então prega a salvação da alma, sem colocar foco na prosperidade, mas esquece da caridade, esquece de muita coisa importante. E o Evangelho não é uma coisa que você pode recortar. Pega uma parte do Evangelho para cá, uma parte do Evangelho para lá. Não. O Evangelho é algo integral. A missão da igreja é algo que tem que ser visto como na sua integralidade. Não pode separar uma coisa da outra. E aí é interessante, eu quero só fazer uma brevíssima reflexão para iluminar isso, né? Para iluminar essa dúvida, essa crise de interpretação do Evangelho e de vivência do Evangelho que tem acontecido. Olha só, lá em Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 15, fala da passagem do Mar Vermelho. E aí hoje eu quero trazer uma questão muito curiosa. Eu já vi pessoas brigando. Não, Deus abriu o Mar Vermelho. Esse pessoal que é muito da ciência não aceita que Deus abriu o Mar Vermelho, mas nós somos da fé, dos fundamentos da fé, e nós defendemos. Deus abriu o Mar Vermelho. Ok, tudo bem. Eu vou concordar com você. Eu não duvido do poder de Deus. Eu não duvido do poder de Deus, dele abrir o Mar Vermelho, dele ressuscitar os mortos, dos milagres na Bíblia. Eu não tenho nenhum problema com os milagres na Bíblia. Pelo contrário, os milagres na Bíblia, eles me ajudam a ter esperança em que milagres possam acontecer hoje também, em todos os aspectos. Não só no aspecto físico, de quebrar, né, as leis da natureza, mas um milagre também nos corações, um milagre na nossa sociedade. Eu acredito que Deus pode fazer muitas coisas. Agora, olha que interessante. A pessoa brigou tanto pelo milagre, brigou tanto que Deus abriu o Mar Vermelho, e aí eu questionei, eu falei assim, tá, tudo bem. Deus abriu o Mar Vermelho, mas por que ele abriu? Por que ele abriu o Mar Vermelho? E aí vem uma indagação muito interessante. Aí ele começou a responder, não, porque o povo estava escravo no Egito e tinha que fugir do exército do faraó. Ótimo, tinha que fugir do exército de faraó. Mas quem estava fugindo? Eram escravos. Escravos econômicos, escravos políticos, escravos ideológicos. Eram escravos. Lá em Êxodo capítulo 3, Deus fala, olha, eu ouvi o sofrimento do meu povo, eu me compadeci deles, o sofrimento deles, o clamor deles chegou aos meus ouvidos, e eu desci e eu vou intervir na história. Aí Deus começa a agir na história porque a maldade era tão grande e a opressão sobre o seu povo era tão grande que ele libertou o seu povo. Eram escravos. Sabe o que é interessante? Hoje eu vejo muitas pessoas defendendo o poder de Deus, os milagres de Deus, mas querem deixar os escravos lá.
querem deixar os escravos lá. Parece que o milagre de Deus é muito mais para o indivíduo. Esquece que um dos maiores milagres da Bíblia, que é a abertura do Mar Vermelho, não foi para um indivíduo, não é um milagre individualista, é um milagre para um povo que era escravo. E eu pergunto, o que essa passagem fala para nós hoje enquanto cristãos? Nós devemos aceitar políticas públicas, aceitar diretrizes do governo, de qualquer governo, não importa qual governo, eu não estou fazendo crítica a governo nenhum aqui, mas qualquer governo que não cuida dos escravos, daqueles que são os mais miseráveis da sociedade. As igrejas também, que não zelam, que não têm nenhum projeto social consistente, que não fazem investimento nas pessoas que mais precisam. Me digam, será que nós estamos cumprindo com esse texto de abertura do Mar Vermelho? Ou nós vamos continuar brigando? Deus é do milagre, mas o milagre para mim, para o meu umbigo, porque eu tenho fé. Mas e para os outros? Não. Esse negócio de milagre numa perspectiva social não é da Bíblia. Quem disse que não é da Bíblia? Nós precisamos rever a nossa forma de ler as Escrituras. Existe um problema muito grave. Hoje, nós esquecemos de compreender a dimensão social e política do Evangelho de Cristo. E ele tem uma opção, ele tem um lado. O Evangelho de Cristo, ele cuida daqueles que são os mais miseráveis, é o órfão e a viúva. Veja, não estou dizendo que o rico não vai entrar no reino dos céus, apesar de que tem um negócio da agulha aí, né? No fundo da agulha e tal, que é difícil o rico entrar no reino dos céus, mas não é essa a questão. O Evangelho de Cristo é para todos. Tem muitas pessoas de classe média, de classe mais rica, pessoas que têm posses, que têm um coração no Evangelho de Cristo. Não há uma restrição. Deus ama a todos. Mas, quando se fala de questões políticas e sociais, Deus olha pelo órfão, pela viúva, Deus olha por aquele que está sendo escravizado. E a pergunta que eu faço é, qual é a minha visão enquanto cristão? Qual é a sua visão enquanto cristão do Evangelho de Cristo? Na perspectiva social e política. Ou você ignora isso e fica vivendo o seu Evangelho para os seus amigos, para a sua intimidade. O Evangelho que satisfaz somente as suas necessidades individuais. Fica essa mensagem, fica esse questionamento. Abriu o Mar Vermelho? Abriu. Mas para que ele abriu? Ele abriu para libertar escravos. Ele abriu para salvar pessoas de um sistema opressor. E o que nós temos feito hoje? Concordado com os sistemas de opressão? Ou temos questionado para que os miseráveis da nossa sociedade tenham alguma opção, tenham uma chance de respirar, né? De ter esperança? O que nós temos feito? Deus te abençoe.